A paz do Senhor, amados irmãos, amadas irmãs da área 300. Estamos aqui mais uma vez, diretamente aqui do Morro da Liberdade 3, para mais uma ministração da segunda lição da Escola Bíblica Dominical, que esse trimestre é fortalecendo a família. E o título da lição de hoje, de número 2, é o seguinte: é o plano de Deus para a família. E nós temos aqui o nosso texto áureo, que está em Efésios capítulo 5, versículo 27, que está escrito desta maneira: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Você pode acompanhar aí na sua casa, na sua revista ou na sua Bíblia. Se você não tem revista, pegue a sua Bíblia e abre em Efésios 5, 27. A verdade prática está escrito dessa maneira: Deus instituiu a família para abençoar a vida das pessoas. E a leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 27, que diz dessa maneira: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, sem defeito. Que coisa gloriosa, meus amados. Eu espero que você nos acompanhe. Eu espero que você compartilhe essa lição, que está maravilhosa. É o momento que nós estamos vivendo, onde as famílias estão em casa, onde as famílias estão reunidas, e eu creio que é um momento oportuno para que você, juntamente conosco, possamos compartilhar, aprender, estudar e principalmente praticar o que nós vamos aqui aprender juntamente com esses dois homens de Deus que estão aqui. Então, o título: o plano de Deus para a família. Meus amados, sempre foi, eu creio que nasceu no coração de Deus. Nós estudamos a primeira lição, que diz que a família já estava nos planos de Deus. E quando ele cria o primeiro homem, ele cria a primeira mulher, ele começa a concretizar esse plano, que não é um plano humano, que não é um plano de qualquer pessoa, mas é um plano de Deus, do eterno, daquele que é divino, daquele que possui os atributos que o homem não pode possuir, que é os atributos da divindade. Então, a família, ela é uma unidade básica da sociedade, e a primeira unidade básica mais importante para formar um agrupamento. Então, família também é um agrupamento de pessoas, para que ela possa abençoar ou formar a sociedade. Então, fique atento. Nós vamos aqui para o primeiro tópico, que diz o plano divino. O plano divino. Deus, irmãos, ele sempre desejou e sempre vai desejar que os seus filhos se desenvolvam saudavelmente, indivíduos saudáveis, indivíduos que possam ser pessoas que venham influenciar toda a sociedade, influenciar todas as famílias. É por isso que Deus cria esse plano, para que realmente a família viesse fazer a sua vontade. E nós temos aqui o primeiro ponto, do tópico 1, diz assim: a vontade de Deus. A família sempre foi e sempre será a vontade de Deus. Embora a gente esteja vivendo momentos onde
algumas pessoas da sociedade querem dizer o contrário. Mas a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é fiel. A palavra de Deus, ela não vai passar. Mateus 24:35 nos diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então o Salmo 127, é muito interessante esse Salmo, que diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, amados, Deus, ele precisa estar no seio da família. Deus, ele precisa estar presente no seio da família. Deus, ele foi o idealizador da família. Deus, ele é o único ser que possui autoridade sobre a família. É como uma simbologia, por exemplo, Deus, ele é o patenteador da família. Vocês sabem que a pessoa que constrói algo, vamos dizer, um foguete da NASA, ele construiu e foi ele quem patenteou, foi ele que, vamos dizer, inventou. Então ele tem todo o direito sobre aquilo que ele criou. Então Deus, ele tem todo o direito na família. É ele que pode entrar na família e fazer o que ele quer. Por isso que a Bíblia diz que ele é aquele que opera em nós, tanto o nosso querer como o efetuar. Então Deus, ele, como idealizador, instruidor da família, Deus é o único que possui total autoridade e sabedoria para estabelecer as regras que devem reger tal instituição. Então Deus, ele patenteou a família. E como ele é o ser que patenteou, ele não vai, irmãos, passar para outra pessoa. Deus, ele não vende, porque quem inventa alguma coisa, ele pode vender. Por exemplo, um músico que compõe uma música, ele pode ganhar dinheiro e vender aquela música, a letra daquela música, para ganhar dinheiro. Mas Deus não faz isso. Deus, ele foi o criador da família, e ele não vai deixar que a glória dele passe para outra família, porque toda a glória e toda a honra é do Senhor. Então, olha só, sem a orientação e proteção de Deus, uma família jamais alcançará os objetivos divinos traçados para si mesmo, nem será fonte de bênção para a humanidade. A família, ela foi criada para ser bênção para toda a humanidade. Mas só existe algo, irmãos, que se a família for obediente a Deus, se a família deixar Deus cuidar dela, se a família deixar Deus influenciar dentro do lar, dentro da casa, essa família, ela vai ser sempre edificada. Mas se não permitirem que Deus influencie, que Deus esteja no controle, que Deus esteja norteando ou direcionando essa família vai fracassar. Sem a orientação e proteção de Deus, essa família vai fracassar. Podem trabalhar, podem tentar edificar, podem tentar educar os filhos, mas sem a presença de Deus, vai ser uma família fracassada. Família é uma instituição divina, portanto, só pode ser norteada ou direcionada por princípios divinos, de maneira simbólica. Deus é o arquiteto e construtor da família. A Bíblia é o manual de orientação, o mapa da caminhada familiar, e nós somos os trabalhadores, os executores desta tão importante obra. Somos cooperadores. Então, o que o arquiteto faz? O arquiteto, ele faz o desenho, bonitinho ali, porque ele estudou para isso, e ele apresenta para alguém construir, para o engenheiro construir aquela edificação para que possa sair do papel. Deus, irmãos, ele arquitetou. Deus, ele foi o construtor. Não foi preciso alguém vir para construir. O próprio Deus foi o arquiteto e o construtor. E ele coloca a Bíblia como o manual. Ele coloca a palavra dele como o mapa. E ele coloca a família para sermos os cooperadores dele nesse evento tão importante para toda a humanidade. Diz aqui
em 1 Coríntios 3,9, que nós somos cooperadores. Diz assim, porque nós somos cooperadores de Deus. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, meus amados, todos nós que estamos aqui, irmão Edmilson, irmão Neto, os irmãos que estão ali por trás dos bastidores, todos nós somos cooperadores para com Deus e para com a obra dele. O ponto 2 da nossa lição diz prosperidade familiar. Prosperidade familiar. Alguém pode entender que a prosperidade, ela está ligada a alguém abastado financeiramente, alguém, irmão Júnior, que tem uma casa luxuosa, que tem uma casa com piscina, com 2 carros na garagem e tudo mais. Mas não é isso, irmãos, o mais importante. É verdade que a prosperidade, ela faz parte, sim. Nós não vamos aqui também dizer que o crente, a família, principalmente a família de Deus, é uma família que vive na miséria. Não. A família precisa também ter a prosperidade, mas saber usufruir e saber usar dessa prosperidade. Mas enquanto nós estivermos, irmãos, nesse mundo, ter uma família perfeita é impossível, pois somos imperfeitos. Em Romanos 3,23 diz o seguinte, que todos pecaram, irmão Neto, irmão Edmilson, e destituídos estão da glória de Deus. Então, não tem ninguém perfeito. É impossível nós termos uma família perfeita, mas ter uma família saudável é possível. E como é, pastor, hoje que a gente pode ter uma família saudável, ter uma família próspera? É guardando a palavra do Senhor no coração, para não pecarmos contra Ele. O Salmo 119, versículo 11 diz isso. Então a família que guarda a palavra de Deus no coração, o pai e a mãe que instrui os seus filhos, que instrui as suas famílias na palavra do Senhor, no caminho do Senhor, é uma família saudável. Não é uma família perfeita, porque a perfeição nós não vamos alcançar. Nós estamos lutando, mas não vamos alcançar enquanto nós estivermos aqui. Mas uma família saudável, que vive a palavra de Deus, nós vamos sim poder ter. Uma família saudável e próspera não é necessariamente aquela que possui uma casa luxuosa, como eu até já falei, né, amados? Que é abastada financeiramente, embora a prosperidade seja importante para o bem-estar familiar. Entendemos que a família que coloca em primeiro lugar a palavra de Deus como guia e segue a Jesus como Senhor da sua vida, é aquela que consegue o sucesso que agrada a Deus. Amém? Vocês estão aí do outro lado? Amém? Que assim seja. Eu creio, os irmãos que estão aqui creem realmente nisso, que a família que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que vive a palavra, que vive o Salmo 1, que vive o Salmo 91 e tantas outras passagens da palavra do Senhor, é uma família que vai alcançar, sim, a prosperidade espiritual, a prosperidade material e muitas outras coisas que o Senhor tem para oferecer para a família. O ponto 3, meus amados, da nossa lição diz o seguinte: relações familiares. Relações familiares. Falar de família é falar de relacionamentos, é viver interações com outras pessoas, marido, esposa, pais e filhos e parentes, e entre outros. A maneira como se deve viver cada uma dessas relações e interações deve ser baseada nos conceitos estabelecidos por Deus, que observados e aplicados por cada ente que compõe uma família, certamente possibilitará relações sociais de crescimento e edificação. Então, meus amados, família precisa manter relações, manter interações, entender que Deus tem princípios
Entender que a família que guarda os princípios é uma família que vai ser saudável, que vai prosperar, que Deus vai se agradar dessa família, e essa família vai ter um relacionamento saudável entre os membros dessa família. Eu gostaria que alguém aqui dos irmãos, eu acho que o Neto, lesse Efésios capítulo 22. Você pode ler, irmão Neto? Efésios capítulo 5, versículo 22. Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 33. Glória a Deus, meu pastor. Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. O 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o vosso marido. Glória a Deus. Então, a gente pode perceber, amados, aqui, que precisa que Deus estabeleceu princípios. O marido deve amar a sua mulher, a sua esposa. A mulher, por outro lado, deve ser submissa ao seu marido. Os filhos, nós vamos ver em Efésios 6, 1 a 9, devem honrar o pai e a mãe, e é um mandamento com promessa. Diz: honre o pai e mãe para que vocês vivam bem, para que vocês tenham um maior tempo de vida sobre a terra. Então, a Bíblia, Deus, ele é bem claro, estabelecendo princípios para a família, que se a família obedecer, se a família praticar esses mandamentos ou esses princípios, vai haver prosperidade, vai haver uma família saudável e uma família próspera. Para entendermos, irmãos, a importância e o impacto que os princípios estabelecidos por Deus têm, basta observar como Deus honra quem os obedece. Agora, eu creio, irmãos, achei interessante essa leitura que o autor colocou aqui. Ele diz assim, ó: há pessoas que não servem a Deus, olha só, mas obedecem os princípios de amor, honra e fidelidade que Ele estabeleceu, e tem famílias saudáveis. Escute, irmãos, tem muitas famílias por aí, realmente, que eu já vi, eu sei que os irmãos que estão aqui já viram, que não servem a Deus, que não frequentam igrejas, que talvez não orem a Deus como muitos, né, que estão congregando, estão dentro de uma igreja, estão dentro de um prédio congregando, se ajuntando juntamente com os outros irmãos, que às vezes não guardam os princípios. E tem família que nem mesmo serve a Deus, mas que obedece os princípios que Deus colocou. Como nós lemos aqui em Efésios 5:22, que o marido tem que amar a vossa esposa, que a esposa tem que ser submissa ao marido. Tem famílias que obedecem esses princípios e Deus honra esses casais, honra essa família, porque eles honram o princípio da palavra de Deus. E aqui, continuando aqui, lendo: enquanto muitos que estão na igreja desrespeitam os princípios divinos e colhem as consequências. Pense no potencial de bênção que uma família que honra os princípios de Deus e anda na sua presença tem. Olha só, irmãos, se uma família que não serve a Deus, mas obedece os princípios, Deus honra. E pense numa família que congrega, que serve a Deus e que respeita os princípios de Deus, a bênção que essa família vai ser para os seus próprios doentes queridos e para a sociedade. As pessoas vão olhar para essa família e vão dizer: eu queria ter uma família como essa, porque eu vejo na casa deles união, eu vejo o pai unido com a esposa, os filhos unidos com os pais, há uma interação, há um relacionamento. Mas famílias que quebram esses princípios são famílias desorganizadas, são famílias desunidas, são famílias que há confusão. E eu quero te dizer, meu amado, minha amada irmã, amadas famílias, que a gente possa entender a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, praticar os princípios elementares, irmão, desse ensino.
O básico, que é o marido amar a esposa ser submissa ao marido, os filhos respeitar os pais. Claro que nós estamos vivendo, irmãos, momentos difíceis, onde os filhos já não têm mais aquela coisa tradicional de até tomar a bênção dos pais, né? O filho já sai, já não se comunica mais com o pai e com a mãe, não toma mais a bênção. Que bom, irmãos, que era antigamente. Eu me lembro que eu nunca deixei de sair de casa sem receber a bênção da minha mãe, a bênção do meu pai e a bênção da minha mãe. Que a tua família, que a minha família, que a nossa família possa reaver esses princípios básicos da palavra de Deus, que vai, irmãos, nos servir de parâmetro, vai nos servir para que a gente continue sendo abençoados e abençoando as famílias. O nosso Deus é um Deus de relacionamentos, e a maneira como Ele desenvolve essas relações com os filhos, com Cristo e com a igreja, são as maneiras exemplares que devem ser observadas para se viver em família. Tudo segundo o plano divino, refletindo as relações do próprio Deus. Então, que você possa colocar aí na sua conta esse primeiro ponto da nossa lição. Nós vamos passar agora para o segundo tópico, que diz conceito de família, com o nosso irmão Edmilson, que está aqui nessa tarde para nos ajudar nessa ministração. Irmão Edmilson, por favor. Então eu quero desejar a paz do Senhor a todos que nos assistem, né? Com respeito ao conceito de família, nós olhamos na Bíblia Sagrada, em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, a Bíblia diz que disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. A princípio, nós podemos observar na criação que Deus criou o céu, a terra, os animais, o verde, as florestas. Então podemos observar que Deus, quando Ele olha para a terra, após a sua criação, Ele vê que precisava de mais uma pessoa, né, vamos dizer assim, para acrescentar na face da terra. E Deus cria o homem do pó da terra, tá? Deus faz o homem, sopra em suas narinas e dá fôlego de vida. Sendo que Deus olha agora, vê os animais, cada um tem seu parceiro, né? A fêmea, o macho. E é interessante observar que quando Deus cria o homem, Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, né? Uma auxiliadora. E é onde Deus adormece Adão, e nesse sono Deus tira das suas costelas e cria a mulher, que justamente ela vai ser a sua auxiliadora. Interessante que Adão, ele tem um sono pesado, e quando ele acorda e vê a mulher que Deus fez, né, aonde ele usa uma expressão dizendo assim: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, essa será chamada mulher, porquanto o do homem foi tomado. Então o conceito da família aqui é que quando Deus fez o homem e fez a mulher, Deus deu uma ordem que eles fossem fecundos, multiplicassem a terra. Isso só acontece quando existe um homem e uma mulher, tá? Então, conforme a Bíblia nos mostra aqui, ela é bem categórica nessa parte, e dando continuidade, terminada por Deus, que se dá através do casamento, tá? De um homem e de uma mulher, conforme está em Gênesis 2, 22, por ocasião do dilúvio, Deus também, olha só, aí já vem outra passagem da Bíblia Sagrada, que se encontra em Gênesis, mais à frente, no versículo 19, onde Deus ordena que Noé faça uma arca, e dessa arca ele vai pegar um casal de cada animal, tá? E aí vai colocar dentro daquela arca. E outra situação também é que Noé vai entrar com a sua esposa, tá?
com seus filhos e suas noras. Para quê? Para que após o dilúvio que iria destruir toda a terra, toda a humanidade, dali nasceria novamente outra geração. Então, olhando na Bíblia Sagrada, no capítulo 7, versículo 9 e 16, são 2 capítulos que nos mostra a descendência dos 8 seres humanos salvos na arca. Noé, sua esposa, tá? Os 3 filhos de Noé, cada um com a sua própria esposa, são decorrentes do casamento de um homem e de uma mulher. A família humana deve seguir esse padrão estabelecido desde o Éden. Só que é interessante que, de acordo com o tempo foi passando, né, e o pecado se alastrou na face da terra, o pensamento homem foi mudando essas teorias. Aquilo que a Bíblia tinha ensinado e tem ensinado até hoje, né, conforme o pastor Yosta aqui citou sobre alguns trechos da palavra de Deus, e sobre o casamento, sobre o homem, uma mulher, sobre a família, o compromisso dela em meio à sociedade. Em meio a isso, decorrer dos tempos, o homem com as suas próprias teorias, suas próprias filosofias, seus próprios pensamentos foram deturpando a palavra de Deus, sendo que a Bíblia ela é contrária a esses pensamentos, porque a princípio que Deus deixou foi o homem com a mulher, e se multiplicasse, formasse uma geração, uma família que é a célula máter da sociedade, tá? Então a sociedade ela só é estabelecida, só é bem estruturada por uma família, tá? Uma família construída através de um homem e de uma mulher. Tanto é que o salmista diz o seguinte, né, no Salmo 127, verso 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão, né, vigia e sentinela. Então a edificação, toda edificação de uma família tem que partir do Senhor. E se nós colocarmos toda a nossa confiança no Senhor, nós entendemos que Deus ele guiará todo o nosso passo, nossa família, porque entendemos que a Bíblia Sagrada diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, tá? Então aqui, dando continuidade, na família, para Deus, o homem é o cabeça do casal, o líder. A mulher é a companheira e auxiliadora, e os filhos são fruto desse matrimônio, são herança do Senhor. O conceito da família para Deus é algo grandioso, de suma importância para a sociedade. Só há uma multiplicação se houver relacionamento entre o homem e uma mulher. O homem, o cabeça, o líder, o sacerdote, o homem que toma todas as iniciativas, tá certo? Então, uma família bem estruturada é aquela que segue os padrões bíblicos. Nós chamamos isso de princípios bíblicos. Assim como a doutrina para a igreja, ela é a espinha dorsal, né, para manter ela firme, em pé, assim também Deus no controle da família, a palavra de Deus no centro da família, ela vai seguir abençoada, e como a Bíblia diz que os filhos não são vamos dizer assim, nossos, não? Eu sempre digo uma coisa, que os nossos filhos são dádiva de Deus, são herança do Senhor. Nós criamos eles crescem, casam e formam novas famílias, e assim vai crescendo a sociedade. E a mulher, é interessante que aqui, né, o comentarista ele cita primeiro o homem, depois a mulher como auxiliadora, que uma casa sem uma mulher é incompleta, né? E uma casa com mulher e sem o homem também é incompleta. Então é interessante colocar aqui que é importante a junção dos dois para que haja um crescimento familiar. E assim também o salmista ele vai dizer que os filhos, né, são herança do Senhor e fruto do nosso galardão, né? São a bênção de Deus para nossas vidas. Bom, segundo ponto nos fala sobre o conceito social. O conceito de família social falando está ligado às ligações de afeições e sentimento. Eu até grifei aqui
como entre sociável, o ser humano sempre busca o relacionar-se com outro. Ou seja, a família, ela não fica isolada somente ali entre pai e filho, esposa, mãe e filhas. Não, ela se envolve em meio à família, né? Conforme diz aqui que uma família que não se envolve entre a sociedade, ela é uma antissocial. Então ela tem que participar. Por quê? Porque ela tem que fazer uma faculdade, tem que entrar numa escola, tem que trabalhar. Então tudo isso aí ele vai conquistando outra amizade, né? Outros vínculos. Mas é interessante observar, você que nos assiste, é que isso daí não pode perder a essência, tá? O temor do Senhor, mesmo que a família lá fora, ela se envolva com outras pessoas, crie uma nova amizade, novo vínculo, mas isso aí nunca deve perder o brilho da família, o temor do Senhor na família. É como o pastor colocou aqui, algo interessante, que realmente no decorrer dos tempos, isso aí vai se acabando. Por exemplo, o pai, os filhos, hoje já muitos, não são poucos, mas muitos, já não chamam mais de pai, de mãe, já chama pelo nome, né? O coroa, e aí velho, como é que está? Quer dizer, esses princípios aí têm se acabado pelo decorrer dos tempos. Mas aquele que teme ao Senhor, aquele que ainda obedece, aquele que anda segundo a palavra de Deus tem mostrado, tem revelado, ele não perde esse caráter, não perde esse princípio na sua vida. Sempre continua, ao sair de casa, toma bênção, chegou em casa, ou sai, ou chega, toma a bênção do pai, toma a bênção da mãe, ao vai alimentar, comer, aprendeu com o pai que tem que orar antes de comer, antes de dormir, aprendeu com o pai e com a mãe também que tem que orar antes de dormir, ao acordar. Então são coisas que ele vai levar para o resto da vida. Os filhos, os netos, um passando para o outro. Isso aí não muda, os princípios bíblicos aí não mudam, o homem muda, a palavra de Deus ela permanece para sempre, amém? Então mesmo Deus é ontem, é hoje e será eternamente. O terceiro ponto aqui é o conceito legal. O conceito legal, a família é a união voluntária de um homem e de uma mulher, como já falei outrora, né? Nas condições sancionadas pela lei, de modo que é estabelecida a família legítima, observe que a Constituição brasileira, no ano de 1988, ela vai nos mostrar no artigo 22.6, né? Ou seja, no artigo 226, a família é a base da sociedade, do Estado, né? Ou seja, olha o primeiro ponto aqui, o casamento é civil, é gratuita a celebração. Segundo, o casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. E para os efeitos da proteção do Estado, é conhecido que a união estável entre um homem e uma mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. E entende-se que também, como entidade familiar e a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Então, a família é a base da sociedade. Não tem outra fórmula, não tem outro termo, não tem meios de nós afirmarmos que a família não é uma base na sociedade. Eu quero deixar aqui um texto também, né, que no decorrer do tempo eu estava falando agora há pouco, é que os homens têm distorcido aquilo que Deus, na sua palavra, deixou lá no Éden. E no decorrer dos tempos, e o pecado se alastrado na face da terra, tem distorcido a palavra do Senhor. E olha só, em Romanos capítulo 1, no versículo 25, né, diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual bendito eternamente, amém. Aí no versículo 26, por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres, olha só, as mulheres mudaram seus costumes naturais,
tá? Em relação íntima por outro que não é aquilo que Deus deixou na sua palavra, contrário à natureza. E no versículo 27, semelhantemente, os homens também deixaram o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade. Olha só, desde lá pelos meados, Paulo escrevendo aos Romanos, do ano 60 depois de Cristo ao 65, ele vai escrever que realmente isso já acontecia em meio à sociedade, tá certo? Então de lá para cá, estamos em 2020, né? E aí você vê até que ponto tem chegado a distorção do evangelho do Senhor, daquilo que pregamos, tá? Nós estamos trazendo aqui a palavra da verdade, o evangelho genuíno, cristocêntrico, a qual o Senhor tem revelado para nossas vidas, ok? Então aqui eu quero desejar que sua família seja alvo do Senhor, e que a sua família seja bem estruturada, a sua família venha a ter o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, e que esse conceito que vem do coração de Deus, que a família obedeça, cresça e aprenda a palavra dele, e que cresça o temor do Senhor em vossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados, eu sei que nós vamos chegar ao terceiro tópico, mas eu quero dizer que está sendo maravilhosa essa lição. Eu creio que eu, por exemplo, estou aprendendo muito aqui, e eu sei que você na sua casa, se você estiver ligado, estiver compartilhando, você vai mudar muitos conceitos que você tinha, né? O casamento, ele vem a ser, como o irmão Nilson falou, ele leu aqui, uma proteção. O Estado, para proteger o casal, tem que haver o casamento religioso, civil religioso, para que você esteja amparado por lei, pelo Estado, porque tem muitas pessoas que vivem juntos aí que não vão ter direitos, não vão ter os mesmos direitos que os casados têm. Então, se você está aí só emancebado, está junto, né, como diz aquela palavra, amigado, você precisa casar para que você possa ter o direito, para que o Estado possa lhe proteger também. Então nós vamos agora para o terceiro tópico, aqui com o irmão Neto, que vai nos trazer, e preste atenção, fique ligado para que você possa aprender mais. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos, amados ouvintes. Eu glorifico a Deus de nessa tarde estarmos aqui para poder juntos aprendermos mais um tópico da palavra de Deus, que é o terceiro tópico, responsabilidade. Eu glorifico a Deus pela vida do nosso pastor Ariosto, pela vida do nosso irmão, que foram muito felizes em cada tópico a qual eles deram, e que aprendemos bastante, amado. O plano de Deus para a família, o plano de Deus para a minha família, para a tua família, está direcionado na verdade do Senhor através da palavra de Deus. Amém? Então eu fiquei incumbido desse terceiro tópico, que fala sobre o plano de Deus para a família e sua responsabilidade. E aqui nesse primeiro tópico ele vai falar sobre o marido. Qual é a responsabilidade do marido, amado? Vamos entender, não somente aqui no físico, mas no reino espiritual. O marido, ele tem uma grande responsabilidade, não somente no reino físico, a qual aqui o autor colocou ele como um provedor, como uma pessoa que está pronto a ajudar a sua família. Todos os membros da família têm a obrigação de se ajudarem mutuamente. Primeiro diz: observe o mandamento divino, marido, amai-vos a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo, se entregando por ela. O exemplo dado por Deus para o marido seguir é do próprio Senhor Jesus, o que coloca cada marido sob um elevado padrão de comportamento
e compromisso em relação à sua mulher. Ao marido é dado a responsabilidade de ser o cabeça da mulher, o líder da sua família, assim como Cristo é o cabeça e guia e líder de toda a igreja. Mas para que haja sucesso em seu papel, é preciso entregar-se, sacrificar-se por sua família, esposa e filhos. Isto envolve cuidado importante, doméstico, espirituais, de proteção, provisão e instrução. Amém? Glória a Deus. Falando do papel do marido na família, podemos observar que o marido, ele tem uma responsabilidade a qual ele tem que seguir não somente no reino físico, como eu já falei, mas no reino espiritual. Quando eu falo do reino físico, o marido, ele é o provedor. Ele é que trabalha, ele é que tem que sustentar a sua família, ele que tem que dar o suporte para a sua esposa e ele também que tem que ensinar aos seus filhos. Então a gente vê que no reino físico, o marido, ele tem um papel fundamental. Mas o que podemos observar hoje, no decorrer dos anos, como foi citado aqui pelo nosso irmão Edmilson, e também o nosso pastor Iosto também citou alguma coisa sobre a família, podemos observar que na sociedade, hoje o marido, ele tem perdido muito do seu papel. Hoje nós podemos observar que Satanás, ele tem degradado a família, ele tem deturpado a família, e nós podemos observar que, com isso, a família tem sido desestruturada, com vários divórcios e separações, a qual toda a família, todo o corpo da família tem sofrido. Por que tem acontecido isso? Por falta dos princípios bíblicos, por falta do ensinamento da palavra de Deus, por falta de conhecimento de Deus na vida da família, no seio materno da família. Podemos observar também que o marido, ele é a pessoa responsável para educar. A educação do pai, a educação dos filhos, até mesmo da sua esposa, que também ele se torna responsável. Podemos observar que se ele não decretar o seu papel na família, a família fica desordenada. Porque podemos observar que a palavra de Deus, ela instrui o marido. Marido, você tem que amar a sua esposa. Efésios capítulo 5, versículo 23, o Senhor diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. E o versículo 25: vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então observe, amado, que o marido, ele tem que amar a sua esposa. Quando ele fala em amar, ele fala em respeitar, cuidar, zelar, preservar, proteger, amparar. Não é somente ser o provedor de algo que a família precise, mas sim em educá-la, levá-la ela até o Senhor, orar, buscar orientação do Senhor através da palavra, para também trazer para a família. Amém? Então esse é o papel fundamental do esposo. A responsabilidade também do marido. Nós não podemos, amado, na sociedade, colocar a responsabilidade do marido para a esposa. Porque se nós fizéssemos isso, nós estaríamos sendo negligentes, nós estaríamos sendo omissos, e nós também estaríamos sendo desobedientes. Por quê? Porque o marido, a responsabilidade dele é de cuidar, como eu já falei.
Como ele pode chegar e dizer: olha, meu filho, agora você é o provedor da família, toma de conta da sua casa, toma de conta de casa, vai trabalhar, você vai ter que sustentar. Seria um papel trocado. Os valores da família não estariam sendo integrados nessa família. Então os valores estariam sendo distorcidos. Amém? Agora vamos falar um pouco da esposa. A responsabilidade da esposa. A orientação de Deus para as mulheres é esta: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Sendo o homem em seu trato com a esposa e representação de Cristo, e o seu cuidado com a igreja semelhante à da esposa. É a representação da própria igreja em submissão a Cristo. A esposa também deve ser aquela que auxilia o marido no propósito de consolidar o plano de Deus para a família, pois foi criado para ser sua auxiliadora idônea. E o seu esposo é o líder, mas ela é edificadora. E é quem geralmente está mais presente e atuante no dia a dia. O clima e a aparência de uma casa depende muito da mulher e são claramente percebidas ao entrar nela. Glória a Deus. Então aqui, amado, ouvimos agora o que eu acabei de ler, que o autor colocou para nós como ensinamento, que se a mulher, ela não for uma mulher obediente ao seu esposo, ela não vai estar se enquadrando aos princípios bíblicos. E como pode uma família ser bem estruturada se não tiver de acordo com a vontade de Deus? No Salmo 127, primeiro, nós podemos ler que a palavra nos diz que se o Senhor não for o Senhor daquela casa, em vão edifica o sentinela. Ou seja, se o Senhor não for o Senhor da esposa, em vão vai edificar o marido. Em vão os filhos vão ser edificados. Por quê? Porque se o Senhor não tiver de acordo, se a mulher não tiver de acordo com os princípios bíblicos, vai haver divergência de opiniões, vai haver brigas, e com tudo isso, a família, ela não vai estar no seio materno de Deus. E a família não vai conseguir se manter na presença do Senhor, como diz a palavra de Deus. Então, em Provérbios 14:1, a palavra de Deus, ela diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. O que o Senhor nos diz com essa palavra? Ela diz que a mulher sábia é aquela que cuida dos seus filhos, é aquela que cuida do seu marido. Então, eu digo para você, mulher, para você, marido, deixe Deus trabalhar na tua vida. Hoje, através dessa mensagem, a palavra de Deus diz que a libertação, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então hoje, nesta tarde, Deus, Ele está falando comigo e Ele está falando com você que está ouvindo essa mensagem. Seja sábia, mulher. Seja sábio, marido. Ame a sua esposa. Cuide da sua esposa e dos seus filhos. Agora vem o papel dos pais, que é o terceiro tópico, pais e filhos. Ele diz aqui na palavra: Deus requer a obediência de seus filhos. Esta é também a relação estabelecida por Deus entre os filhos e seus pais. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, por isso é justo. E acrescenta: honra teu pai e a tua mãe, que é o princípio do primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja longa vida sobre a terra.
De modo geral, existe grandes promessas para aqueles que obedecem a Deus e a sua palavra, especificamente em relação aos filhos que obedecem aos seus pais. Existe uma importante promessa de bem-estar e longevidade para os filhos. É dever dos pais jamais provocar a ira de seus filhos em sendo grosseiros, injustos. Antes deve educá-lo de acordo com o amor e disciplina no Senhor. É imprescindível que pais e filhos tenham um livre canal de comunicação, estando em contato com seus filhos quanto aos aspectos afetivos e psicológicos. Desse modo, proporcionando-lhe um lar seguro e exemplo para toda uma sociedade. É importante que o menino criado apenas pela mãe tenha uma figura masculina em que se espelhar. O mesmo conselho serve para a menina criada só pelo pai. Glória a Deus. Então, o que podemos observar, amado? O papel do pai hoje e da mãe hoje na sociedade, ela também vai refletir na vida do filho. Se os pais estão dando bom exemplo para os filhos, eles logo que também serão bons exemplos para a sociedade. Mas se os pais não estiverem dando bom exemplo para os filhos também serão o espelho de seus pais amanhã. Por isso, a palavra de Deus, ela mostra em Efésios 6:1. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então observe uma coisa, amado. O nosso Deus, o plano de Deus para a família, é que nós, os pais, sejamos os grandes exemplos dos nossos filhos. Mas hoje, podemos observar que a sociedade, em geral, ela não segue esse exemplo. Por falta de conhecimento divino, os nossos primórdios antes, os filhos olhavam para o pai e ele queria ser exemplo. Mas hoje os filhos olham para o pai e eles não veem um exemplo no pai. Pela sua conduta, pelo seu comportamento, pelas suas palavras ásperas, que muitas das vezes eram para ser palavras que edificam, era para ser palavras que construtiva para os filhos, de incentivo, de ânimo, mas hoje não acontece. Tudo isso por falta de amor, por falta de amparo, por falta da presença de Deus na família. É perceptível, amado, entender que jamais o filho ele vai seguir um exemplo mau se ele tiver instruindo na palavra. O dever dos pais jamais é provocar a ira dos vossos filhos, mas sim conduzi-lo ele no caminho da verdade. E a verdade, ela vem através da palavra de Deus. Se nós não colocarmos os nossos filhos para aprender a palavra de Deus, como fala Provérbio capítulo 22:6, ensinai a criança no caminho que deve andar, para que mesmo depois que ela cresça, ela pode até se desviar, mas ela nunca vai esquecer dos ensinamentos do Senhor na sua vida. É importante que mãe e pai possa sentar com seus filhos, como diz Deuteronômio 6, ensinar para eles o caminho da verdade. Não existe família perfeita. Hoje, se nós fôssemos procurar uma família perfeita, o modelo de uma família perfeita, seria impossível, porque não existe família perfeita.
mas existe um Deus perfeito que cuida da família. Existe um Deus perfeito que tem cuidado de nós. Existe um Deus perfeito que tem deixado a palavra, a sua palavra, para que possamos cada vez mais nos fortalecer nela. Que Deus abençoe e abençoe todas as famílias do Amazonas em nome de Jesus. Amém, meus amados. Queria agradecer aqui a presença do irmão Edmilson, do irmão Neto, dos câmeras que estão ali por detrás, que não aparecem, o irmão Júnior, o Jader, o irmão Israel, o irmão Inácio aí, que tem nos dado suporte, e dizer para as famílias que nós estamos vivendo um momento difícil, um momento de aflição, mas eu quero dizer o seguinte, que Jesus disse para nós, diz na sua palavra: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se eu e você estamos em Cristo, se as famílias estão em Cristo, nós vamos vencer também, porque em Romanos diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu quero que o irmão Edmilson nos despeça em oração e que você possa logo mais à noite aí, ou amanhã assistir a nossa escola bíblica dominical. Irmão Edmilson, por favor. Oremos, amado. Querido Deus e Pai, nós oramos a Ti neste momento, agradecido ao Senhor, Pai, pela ministração da Tua palavra, que vem falar conosco, Senhor, na glória, orientar, Senhor Deus querido, ensinar cada família, cada filho, cada pai, cada mãe. Senhor, agora nós oramos por todas as famílias, Pai Santo, para que o Senhor venha guardar, livrar de todo o levante do nosso adversário, Pai Santo, que tem bombardeado, Senhor, na glória, as famílias, para destruturar, Senhor, da glória, jogando às vezes os filhos contra os pais, ou até mesmo os pais contra os filhos, e vice-versa. Mas, Senhor, nós oramos neste momento, Senhor, na glória, repreendendo, Senhor, na glória, tudo isso, Pai, mas ministramos a Tua bênção sobre as famílias, Pai, prosperidade espiritual, prosperidade física, Pai Santo, financeira. Deus, que Tu venha, Deus eterno, derramar, Senhor, uma enxurrada de maravilhas, Pai Santo, sobre cada família, e que o princípio, Senhor, que é a Tua palavra, Senhor, na glória, Deus, faça parte, Senhor, na glória, e que o Senhor reine no coração de cada família, Pai Santo. Neste momento, Senhor, nós Te apresentamos e nós abençoamos com toda sorte de bênção das mansões celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém e amém, Senhor.